diga, Israel, se não fosse o Senhor, os nossos adversários nos teriam engolido vivos, e assim é com a nossa vida. Se não é o Senhor, se não é a sua misericórdia, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos destruídos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Hoje é o culto voltado para as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. 2 Reis, capítulo 4, diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Amém. Aleluia. Vou manter a minha Bíblia aberta aqui, mas ela está querendo fechar. Aleluia. Noite da misericórdia do Senhor, onde eu creio que muitos dos irmãos entrou aqui nesta noite desejando uma palavra do céu, desejando uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para continuar no dia de amanhã, porque estamos vivendo uns dias tão difíceis, onde falta fé, onde falta esperança, onde falta o afego do amigo, do parente, e muitas das vezes nos encontramos sozinhos, nos sentindo abandonado, desprezado pelos amigos e pela sociedade. Mas aí o Senhor te traz para a casa dele para dizer que as minhas misericórdias ainda é sobre a tua vida. Nós vemos nesta mensagem uma mulher que ela sai desesperada, clamando pela misericórdia de Deus, porque a sua situação chegou ao extremo. Uma mulher que ela tinha créditos com o Senhor, porque diz a palavra de Deus que ela era uma das mulheres dos filhos dos profetas. Ela era uma mulher crente, ela era uma mulher que temia o Senhor, que ela tinha no seu coração a mensagem salvífica, a mensagem salvadora, e ela andava nos preceitos do Senhor, vivendo a verdade. Mas o dia mal chegou para ela, e o que ela fez? Ela correu em busca do homem de Deus, porque é nos pés do homem de Deus, nos pés do Senhor, que nós encontraremos o necessário para sanar as aflições da nossa alma, para acalmar o nosso coração aflito. Talvez você possa tentar lá fora, nos juízes, nos advogados, que eles estão aí para te defender, para defender a sociedade. Mas tem situações tão extremas que a causa vai ser favorável ao inimigo. Tem situações tão delicadas que a situação vai ser favorável ao adversário. E é neste momento onde não tem jeito, não tem aonde recorrer, não tem aonde buscar socorro. É
a situação desta mulher. Eu não posso ir no homem da lei, porque no homem da lei ele vai dizer que os meus filhos, eles devem ser levados sim, os meus filhos devem ser entregues sim, porque era para pagar a dívida. Mas ela fez o certo. Ela buscou o homem de Deus, porque as palavras de Deus nos dão a orientação certa. E se você tem entrado aqui pensando que as palavras de Deus não têm efeito na sua vida, você está enganado. Porque quando nós aceitamos a palavra do Senhor e seguimos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor chegam, as portas do Senhor se abrem, e as portas do céu, aleluia, elas estão sempre voltadas para aquele que é de Deus. E olhando para a palavra de Deus, nós enxergamos alguém que era uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas. E quem eram esses profetas que a Bíblia fala? Nós encontramos muito esta palavra no livro de 2 Reis, um pouco abaixo. Eliseu está reunido lá com os filhos dos profetas, ensinando os filhos dos profetas, e eles estariam participando de um banquete, onde estaria ali uma sopa envenenada, e Eliseu vai e joga a farinha, e o veneno acaba-se. O veneno é estancado, porque há vitória onde tem Deus, onde tem presença de Deus, onde tem palavra de Deus. Então esteja envolvido onde tem homens de Deus, onde tem mulher de Deus. Talvez você esteja ouvindo palavras que envenenam o seu coração, que te deixam uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Mas abandone esta pessoa e se assenta no lugar de pessoas que têm palavras positivas, palavras que levantam o seu astral, que te coloca para frente, porque um bom amigo é aquele que te aproxima de Deus. Um bom amigo é aquele que te apresenta o Espírito Santo e fala: busca o Espírito Santo, busca a presença, busca o Senhor. E nós entendemos que os filhos dos profetas, eles começaram a surgir em 1 Samuel capítulo 1. Quando Ana, ela sobe lá no templo e ela faz uma promessa a Deus. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me honrar com um filho, eu vou te entregar este filho. Eu vou te entregar e ele será para o sacerdote, ele será para o templo. E o Senhor ouviu a voz de Ana e lhe deu um filho por nome Samuel. E esse homem Samuel foi uma bênção na terra. Foi juiz, foi sacerdote e também foi profeta, porque ele aprendeu a adorar, aprendeu a palavra do Senhor, andava na presença do Senhor. E muitos daquela região, povo daqueles lugares, observaram o que aconteceu. Observaram que quando Ana ofereceu Samuel, Deus abençoou a vida de Samuel, mas também abençoou a vida de Ana. E os pais que não conseguiam gerar, eles seguiram o exemplo de Ana, subindo no tabernáculo, subindo no templo, e eles faziam a mesma oração: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar este filho, o meu primeiro filho eu vou te entregar. Muitos recém-casados, sem nem mesmo saber que era estéril ou não, eles faziam este voto, dizendo: Senhor, o meu primeiro filho é teu, o meu primeiro filho eu vou entregar no templo, eu vou deixar como sacerdote. E muitos assim faziam, por quê? Porque tinham em primeiro lugar adorar o Senhor. Aleluia. Tinham como mais importante a sua vida com Deus, tinham como mais importante a sua adoração a Deus, colocando em primeiro lugar o que é mais importante, a presença de Deus. Eu quero que a minha geração seja uma geração como Samuel, um homem de Deus, um homem que tem a presença, um homem que é diferente, um homem que é destacável aonde chega, mas é destacado pelas suas vestes, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se portar, pelas suas ações, porque ele tem Deus. Era uma pessoa admirável, porque ele tinha Deus.
E olhando para o nosso tempo, isso já não faz mais importância para muitos. Muitos já não estão mais nem ligando, dando importância se eles são ou não importantes, se eles são ou não a diferença, se tem ou não a presença, se tem ou não o Senhor na vida. Pessoas que já não têm mais interesse de buscar a diferença, que não tem mais interesse de guardar a palavra no coração para no momento exato usar a palavra e dizer: não vai ser assim porque Deus está comigo. Porque muitos são os levantes dizendo: você não vai conseguir porque você não tem talento, você não vai conseguir porque a sua aparência não é adequada, e você se cala, vai para casa murcho, começa a chorar de madrugada e dizer: Senhor, por quê? Por quê? Porque você não soube usar a palavra de Deus, porque você não guardou a palavra no coração, e quando o inimigo se levantou, você não teve força para bater de frente e dizer: não, o meu Deus vai me dar vitória. Porque é isso que um servo de Deus faz. Ele não abaixa a cabeça diante do adversário, ele não recua diante das afrontas contrárias de que você vai conseguir vencer. E aqui está Samuel, um homem destacado, um homem que estava à frente de todos, porque tinha Deus na vida, e a família olhava e falava: vamos entregar o nosso primogênito para ser igual a Samuel, vamos entregar o nosso primeiro porque ele vai se destacar. E eles começaram a entregar os seus filhos primogênitos, e de repente foi se chegando 6, 12, e de repente já estava em 50 crianças que os pais deixavam lá com o sacerdote, e o sacerdote olhava e falava: não vamos dar conta de manter essas crianças aqui, vamos então fazer a escola dos profetas, vamos deixar essas crianças lá, e lá elas vão aprender a palavra de Deus, vão aprender os 10 mandamentos, vão aprender a lei de Moisés, vão aprender o necessário. Lá estavam os filhos dos profetas, que cresceram ouvindo a palavra de Deus, crescendo, sendo destacados, e de repente estava como um professor dos filhos dos profetas, o profeta Elias. Lá estavam os profetas Elias ensinando os filhos dos profetas, levando a palavra, ensinando os mandamentos, ensinando a lei, ensinando o povo a andar na presença do Senhor e a ouvir também a voz do Senhor. Mas chegou o tempo que Elias ia ser recolhido. E Elias sempre, quando formava os seus alunos, os filhos dos profetas, ele sempre entregava para os filhos dos profetas a botija de azeite. Era o certificado de conclusão do curso. Elias entregava a botija de azeite para os filhos dos profetas, que já estavam deixando a escola aproximadamente 30 a 33 anos de idade. Eles deixavam a escola e eles saíam pronto para trabalhar, pronto para atuar no ministério, e eles saíam com o seu certificado, que era uma botija de azeite e também um anel no seu dedo, um anel de ouro, um anel de diamante, um anel que destacava a sua posição, que era filho dos profetas, que estava saindo com o seu azeite e o seu anel. E aí de repente Deus prepara tudo para recolher Elias, e aí ele escolhe o seu sucessor, que é Eliseu. E aí de repente os filhos dos profetas se aproximam e falam para Eliseu: você sabe que o teu Senhor será tomado sobre a tua cabeça? E Eliseu dizia assim: eu sei, calai-vos, guarda isso para vocês, porque ele sabia que Deus iria chamar Elias. E quando Deus veio com a carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu, vem um redemoinho, leva Elias ao céu, e a capa de Elias cai, e Eliseu pega a capa de Elias e bate com a capa de Elias nas águas do rio Jordão, e o rio Jordão se abre, e Elias passa. Quando os filhos dos profetas veem que as águas se abriram, eles correm até Eliseu e dizem: Senhor, manda-nos ir procurar o corpo de Elias, porque talvez ele esteja por aí. E Eliseu dizia: não vão, porque se vocês forem, vocês não vão encontrar, Deus para si o tomou.
E eles insistindo: Senhor, manda-nos. Não, Senhor, manda-nos. Aí Elias se encheu e falou: vai. Aí eles foram. E eles foram com um pensamento. Elias nos deu uma ordem. Estamos seguindo uma ordem de Eliseu. Elias e Eliseu misturaram, mas é Eliseu. Estamos seguindo uma ordem de Eliseu. E se Eliseu nos deu uma ordem, se estamos seguindo a ordem de Eliseu, ele agora é o nosso Senhor. Agora ele é o nosso mestre. Se Jesus manda você ir, por que não ir? Se ele é o teu Senhor. Se o crente tem Deus como seu Senhor, por que não obedecer a sua palavra? Por que não obedecer a voz do líder? Por que não obedecer ao teu pastor? Quando ele chama você e fala: irmã, saia muito curta, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Se a vida é tua e você não manda nela, você não tem Senhor, porque o Senhor da vida, ele te dá ordem e você obedece, o crente obedece. Deus, ele usa o líder para te dar orientação, porque Deus colocou o Senhor para ser sobre a vida do crente, e você obedecendo a palavra do Senhor só tem um caminho: é céu, é salvação, é reino, é coroa de glória. Mas se você disser não, você não tem Senhor. A mulher Sírio-Fenícia, ela chegou até Jesus e falou: Senhor Jesus, atende a minha causa, a minha filha está endemoniadamente aflita na minha casa, Senhor, por favor me ajuda. E Jesus falou: eu não posso tirar os pães que é dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí ela falou: Senhor, mas os cães também comem as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Então, se o Senhor é Senhor dos filhos, tem que ter migalhas, e eu quero só as migalhas. É só as migalhas. Ela dizia: prova, Jesus, que tu és Senhor dos filhos. Prova, Jesus, que o Senhor é Senhor da igreja, porque se o Senhor é Senhor, tem que ter migalhas. E ela estava se colocando na mulher de cão, de cachorrinho. Eu aceito, mas prova que o Senhor é. E Jesus vira e fala: tamanha é a sua fé. E ele abençoa a mulher que reconhece ela como Senhor. E se ele é Senhor da nossa vida, nós precisamos seguir os preceitos de Deus, palavra de Deus, e ser referência no mundo terreno. Aleluia. E Eliseu assume o lugar de Elias, sendo assim professor dos filhos dos profetas. E mais ou menos um período de 12 anos, Eliseu começa a ensinar os filhos dos profetas, e entra uma dificuldade, entra um momento de crise na cidade. Era um momento tão difícil que não entrava mais comida na cidade, não saía mais comida da cidade, e começou a faltar alimento, começou a faltar roupa, começou a faltar o necessário para manter a cidade, começou a faltar tudo. E começou a faltar o azeite da cidade. Começou a faltar o azeite da cidade. E Eliseu, mais ou menos no período que ele assumiu os filhos dos profetas de Elias, ele fez a conclusão de curso dos filhos de profeta, daqueles que ele recebeu de Elias. Só que Eliseu, quando ele fez a conclusão de curso, Eliseu entregou o azeite, e ele falou para os seus alunos: é só azeite, não tem anel, porque não é para vocês aparecer, é só azeite. As pessoas saberão quem vocês são quando vocês abrirem a boca, quando vocês entrarem na reunião. As pessoas saberão quem é você, aonde você chegar, e é somente pelo azeite. E o azeite simboliza Espírito Santo, a presença do Senhor, a presença de Cristo que está com o povo de Deus. E povo de Deus que tem vida com Deus tem Espírito Santo. E Eliseu estava enfrentando um momento de escassez na cidade, estava faltando azeite na cidade, e foi se passando, e o azeite das lamparinas começou a acabar. O azeite dos hospitais começou a acabar, e as pessoas tinham o azeite por uma
uma estima muito grande, porque ele era usado para diversas coisas, e ele começou a faltar. E quem tinha o seu azeite não vendia, e os que vendia por um preço altíssimo. Começou a valer o dobro, o triplo, 4 vezes mais. E ainda assim começava a faltar. E os filhos dos profetas que receberam o seu certificado, que receberam o seu azeite, começaram a ceder às provocações, às tentações, porque ele ganhou o azeite que valia R$2, e agora o azeite está valendo R$500 mil, pela importância que o azeite tinha. E muitos dos filhos dos profetas que tinham alcançado o seu prêmio, que era este azeite, eles começaram a vender, eles começaram a desfazer. Por quê? Porque a esposa em casa dizia: bem, está faltando arroz, bem, está faltando café, bem, está faltando a mistura. Se você vender, vai dar certo, nós vamos comprar, porque ele está valendo muito caro. Se você colocar à venda, vai ter saída, e nós vamos enricar. E muitos começaram a desfazer, ouvir as palavras daqueles que estavam em volta, e vendendo a presença, vendendo o azeite, vendendo a unção, vendendo o que eles tinham de mais importante. Só que no meio dos filhos dos profetas, existia um dos filhos dos profetas, que ele dizia: eu não vendo, eu não dou, eu não deixo ninguém levar, porque eu conheço o valor, eu conheço a importância. Enquanto eu tiver o azeite, o meu ministério vai andar. Enquanto eu tiver o azeite, eu tenho Deus na minha vida. Enquanto eu tiver o azeite, eu vou conseguir vencer, eu vou ter esperança, eu vou ter fé. Eu não vendo, eu não abro mão, eu não me desfaço, porque eu sei que é importante. E eu falo isso porque tem muitos cristãos que não entendem. Aleluia, glória a Deus. Muitos crentes que não entendem o valor da presença do Espírito Santo na vida. Muitas pessoas que se dizem crente e já não conseguem mais entender a importância de ser fiel, a importância de manter uma vida íntegra na presença do Senhor. Muitas pessoas que não dão mais valor a falar em línguas estranhas, a dar lugar a deixar o Senhor usá-lo em profecia. Por quê? Porque é uma coisa já passageira, e quando acontecia era meninice, já não consegue mais ver o valor que isso tem, que é o Espírito Santo, e aí começa a viver uma vida desregrada, que não agrada ao Senhor, uma vida distanciando-se do Senhor, e quando chega a luta, chega a dificuldade: Senhor, por quê? Por que comigo? O que está acontecendo? Meu Deus, mas eu tenho estado na igreja, eu tenho estado em todos os cultos, mas eu não entendo o que está acontecendo. A minha vida não anda, é porta fechada, minha família é destruída, o meu casamento está se acabando, é meu trabalho, que as pessoas me humilham. O que está acontecendo? É porque você não tem dado valor à presença do Espírito Santo. Troca o microfone para mim, que esse microfone está. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E Elias, ele está vivendo neste momento difícil, onde todos os filhos dos profetas estão abrindo mão da presença do Espírito Santo, da presença da sua marca, a marca do profeta. Mostra que você é profeta, não tem o azeite. Prova que você é homem de Deus, não tem o azeite. Prova que você é mulher de Deus, sendo que as suas palavras
não provam que você é homem de Deus. As suas palavras não provam que você é mulher de Deus, porque está sem azeite. Vendeu por coisas baratas da vida, desse mundo, prazeres momentâneos, uma mentirazinha, uma fofocazinha, um negocinho que não tem nada a ver. Prova que você é crente, prova que você é de Deus, prova que você está com as vestes brancas. Como você vai provar se hoje pedir a tua alma, o que você tem, as tuas vestes está branca, você tem o azeite? Aleluia. Nós sabemos que na casa do Senhor tem aqueles que não vendem o seu azeite, aqueles que não abrem mão da presença do Espírito Santo. Eles olham para a direita e para a esquerda e dizem: ela usa assim, mas eu não uso. Ela se comporta assim, mas eu não me comporto assim. Ela fala desse jeito, mas não eu. Ela faz o que quiser, mas não eu, porque eu tenho a presença. O crente, ele tem a presença. Ele olha à sua volta, ele vê tudo o que está acontecendo, mas ele mantém-se na postura de cristão, porque ele sabe que se ele vender, ele não vai ter mais graça na vida. Se ele se desfazer, ele não vai ter mais alegria na vida. Então ele continua passando pelas aflições, mas com o seu azeite na vida, com a graça de Deus na vida. E quando chegou o momento em que os credores chegou e disseram: nós vamos levar os teus filhos, porque o seu marido, ao invés de vender, pediu emprestado. O seu marido, ao invés de dar, pediu emprestado. Mas a mulher disse não. Ela insistiu até onde pôde na sociedade, com as leis atuais. Mas chegou um ponto que ela falou: agora é só milagre, é só Deus. Aí ela lembrou: tenho sido fiel. Aí é Jó, né? Eu tenho sido fiel. Eu tenho guardado a palavra no meu coração. O meu marido tem sido fiel. E agora eu quero ver o que a fidelidade dele vai trazer para mim. Agora eu quero ver o que a fidelidade da minha esposa vai trazer na minha casa. Agora eu quero ver o que a fidelidade dos meus filhos vai trazer de bom. E aí ela corre até o homem de Deus. E chega no homem de Deus e fala: o meu Senhor, ele era homem fiel, ele era um homem de Deus, mas ele morreu. E agora, Senhor, o que será de nós? Dizendo assim: Senhor, se a minha vida cristã é realmente como diz, prova agora. Se todo o esforço que ele fez tinha um valor, prova agora. O que é que você tem? Eu não tenho nada. Essa expressão "eu não tenho nada" significa eu não tenho nada do que eu posso me desfazer. Porque o que eu tenho não posso me desfazer, que é o azeite, a presença, não posso me desfazer. Mas aí Eliseu, sabendo disso, ela fala: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aí ela ouve a voz de Deus: vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor com integridade, vale a pena manter a sua fé, vale a pena guardar a palavra no coração, vale a pena dizer não para as coisas banais desta vida, vale a pena porque Deus está vendo. Talvez na sua caminhada cristã você chegue a pensar: nada do que eu faço chama a atenção de Deus, mas Ele está vendo. Seja o mínimo de esforço que você faz na obra, Ele vê. E Ele está observando tudo, até mesmo as suas palavras, quando se trata de uma obra na casa de Deus. É mais um culto festivo, meu Deus, eu não vou. É mais um ensaio do circo de oração, eu não vou. É mais um ensaio da mocidade, eu não vou. Mas quando você toma uma posição que agrada ao Senhor, no tempo certo Ele vem, com a palavra na boca do ungido de Deus, e Ele fala. É só virar o azeite, é só virar nas vasilhas, é só virar. E de repente o cristão que se sente vazio, ele tem ainda azeite, e o azeite começa a transbordar. E aquele crente que vendeu, aquele crente que se desfez, aquele crente que não conseguiu guardar a presença de Deus e trocou a presença por qualquer coisa, e ainda está na igreja
vivendo do seu jeito, da sua maneira, com as suas vestes, com as suas atitudes. Ele está aqui também, sentado no banco da igreja. E aí Deus usa aquele que se sente fraco, se sente vazio, se sente sem Deus. Ele vem com uma palavra dizendo: desemborca o azeite, avacia e deixe jorrar o azeite. Aí ele vai te enchendo, contamina você, contamina o próximo. E aquele que estava vazio começa a se encher, porque começa a te observar, começa a te olhar, começa a observar que você é diferente. Ele começa a ver que tem algo diferente em você. E a graça de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus. E aí você começa a se encher e transporta de forma que atinge os demais, e os demais começam a receber o azeite, que é a presença de Deus, e eles começam a caminhar dizendo: eu venci porque eu olhei para a vida da fulana de tal. Eu venci porque eu olhei para a vida da fulana de tal. E quando eu olhei, eu enxerguei Cristo. Quando eu olhei, eu enxerguei a presença de Deus. E algo me dizia: eu preciso ser igual. Eu preciso ter essa presença. Eu preciso ter esse Deus. Eu preciso ter essa intimidade que esse vaso tem. É o vaso que tem a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Deus abençoe os irmãos.